Dívidas no Brasil e em Israel. Comparação para quem gosta de comparar. O que é uma dívida? Se você tem um empréstimo no banco ou não paga o empréstimo obtido de um amigo, por exemplo, essa soma não é uma dívida. Se você não pagar as mensalidades, o valor total do empréstimo, e não somente as mensalidades atrasadas, se tornarão agora uma dívida com o credor. Se você não paga o empréstimo obtido de um amigo, por exemplo, esse empréstimo não se torna uma dívida até seu amigo te processar e até que uma decisão jurídica seja emitida em favor do seu credor. Neste caso, sua dívida corresponde ao valor total do empréstimo. O mesmo é correto, por exemplo, quando se trata de um aluguel não pago. No Brasil, a dívida não desaparece com o tempo, mas após o prazo de prescrição, não pode ser mais cobrada judicialmente. Além disso, após 5 anos, o nome do devedor é removido automaticamente dos cadastros de inadimplentes, como por exemplo o SPC e o Serasa. Prescrição da dívida, ou como é legalmente chamada no Brasil, prescrição do prazo de juízo em ação judicial. A prescrição não é como alguns pensam, pois a dívida não é extinta. A dívida continuará existindo, mas não poderá ser cobrada judicialmente. O prazo para a prescrição é contado a partir do vencimento da dívida. Há também o limite máximo de 5 anos para a permanência da negativa do devedor nesses órgãos de restrição ao crédito. Isto significa que após 5 anos, o nome deve ser automaticamente limpo e sair dos cadastros negativos. Em Israel, dívidas nunca prescrevem e continuam acumulando juros e correção monetária. Uma vez reconhecida, podem ser cobradas indefinidamente, salvo em raras exceções previstas em leis recentes. Do momento em que uma dívida é considerada de fato como dívida, ela é legalmente cobrável e eternamente cobrável, com exceções estipuladas em novas leis que foram feitas nos últimos anos. Estas leis foram criadas com a intenção de proporcionar aos devedores uma oportunidade de abrir uma nova página nas suas vidas. Porém, é muito importante entender que esses processos, de acordo com as novas leis, são lentos e nem sempre são baratos. Modo correto de se cobrar uma dívida em Israel. O órgão oficial encarregado de cobrar dívidas é a Hotzah Lafoal, e acreditem em mim, vocês não vão querer ter nada a ver com eles. Classificação ou rating de crédito em Israel. A maioria dos novos imigrantes não estão cientes das leis vigentes sobre rating, ou traduzindo, classificação de crédito, que é dado a indivíduos ou empresas e suas capacidades de reembolsar os empréstimos. Calcular a classificação baseia-se na história financeira, ativos e capital próprio e passivos. A notação é usada por investidores para avaliar os riscos em relação à capacidade de reembolso. O significado na prática. Mesmo estando fora de Israel, é possível negociar dívidas, mas não poderá entrar em falência se não estiver em Israel. Ignorar dívidas em Israel pode transformá-las em um problema incontrolável. Buscar assistência jurídica antes que a situação piore é essencial. A Sheinbrun Advocacia, com décadas de experiência em direito israelense, pode orientar devedores a encontrarem as melhores soluções legais para o seu caso. Entre em contato conosco.